Nós estamos, neste trimestre, estudando sobre Isaías, profeta Isaías. E a lição hoje é a lição de número 2. A lição de número 2. As considerações aqui iniciais, lendo o conteúdo do autor, eu percebi e alguns outros perceberam. É possível até que você tenha percebido, né? Você que está em casa, você que está aqui, que tenha lido a lição. O conteúdo ele é bem acadêmico. Então eu procurei dar uma resumida, né, de uma forma mais aplicativa. Não é que o conteúdo não seja interessante, a forma como o autor coloca, mas eu me prendi um pouco mais em trazer o conteúdo acadêmico para uma direção aplicativa, né? Aplicando melhor aquilo que o autor quer colocar na lição, mas que baseado propriamente no texto de hoje, não é? Então, o tema da lição de número 2 é a mensagem do reino que virá. Mas quando eu olho esta colocação do autor, eu preciso pensar de forma profética em relação ao Messias e também com uma certa aplicação à ideia também escatológica. Tá ok? Então é interessante pensar nessas duas direções. Pensando na forma profética em relação ao Messias, ele diz, Messias, vocês sabem, é uma referência a Jesus no Velho Testamento. Tá? É interessante destacar desde já que Messias é uma referência a Jesus no Velho Testamento, que significa ungido de Deus. Nós temos como texto áureo, texto que a gente costuma chamar texto de ouro, né? A gente aprendeu isso desde criança, que a palavra, o áureo quer significar texto de ouro, texto principal. É Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O Senhor nos abençoe na compreensão e aplicação do texto aos nossos corações. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por tua palavra. Pedimos conceder-nos a direção do entendimento da tua palavra. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, aqueles que estão à distância, em suas casas ou em outro lugar, próximo de nós ou distante de nós, mas que também estão participando da lição desta manhã. Que sejamos orientados pelo Senhor no entendimento e na aplicação desta lição. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, capítulos 7, 8 e 9. O capítulo de número 7, deixa eu voltar um pouquinho, porque é interessante essa observação aqui. O pano de fundo da lição desta manhã está na instauração do reino de Israel. A instauração do reino de Israel. Vocês sabem que até Saul não havia rei em Israel. Israel era conduzido através do próprio Senhor por intermédio dos profetas, não é? Então, os profetas são aqueles que eram a voz do Senhor diante do povo na sua orientação.
O povo entendeu que desejou ter reis como as nações vizinhas. As nações vizinhas tinham reis, então por que a gente não pode ter? Né? Como nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, e Deus respeita a liberdade das nossas escolhas, Deus disse assim: mas vocês têm profetas. Não, mas a gente quer rei. Então, toma um rei. Né? Toma um rei. Neste cenário, a gente tem Samuel. Samuel está lá desde os dias de Eli, o profeta Eli, né? Sacerdote, profeta Eli. Está lá. Tem o episódio de Ana, que tem aquele encontro com o Senhor, e o Senhor garante a Ana a semente da sua geração. Vem Samuel. Samuel é aquele que Ana entrega para os cuidados do profeta e sacerdote Eli, e ele então cuida de Samuel. Samuel recebe a visão do Senhor. Samuel é voz do Senhor para o próprio Eli. E depois Samuel é o profeta do Senhor nos dias de Israel, quando Israel quer escolher um rei. Então veja que Samuel já está sendo preparado pelo próprio Senhor para este momento aqui. E a visão que o Senhor deu a Samuel voltava-se para Saul. E Saul então é aquele que vai ser ungido rei, o primeiro rei de Israel. No início, Saul teve momentos interessantes, mas ao fim, Saul já não tinha o propósito, já não cumpria o propósito do seu reinado em relação a Deus e ao povo de Israel. E o Senhor então fala a Samuel, e o Samuel recebe do Senhor a visão de que haveria alguém que iria substituir Saul. E a visão de Samuel, que recebe do Senhor, é levado à casa de Jessé. Jessé faz aquele desfile de propensos reis, e o Senhor diz a Samuel: não, nenhum destes, aquele que tenho não está entre estes. E ele pergunta a Jessé: onde é que está o outro seu filho? Você não tem mais ninguém não? Tem um camaradinha pequenininho, raquítico, chama este. E quando este chega, este é o que o Senhor vai usar. E Davi agora está diante de Saul com a sua harpa. E mais tarde, então, o próprio Davi vai substituir Saul, não é? E vai ser o rei segundo o coração de Deus. O reinado messiânico tem como fonte inspiradora para os homens, né, da revelação de Deus para os homens, não diria inspiradora, mas talvez a palavra mais correta é referencial para os homens, o próprio Davi. Tanto que, quando o reinado messiânico inicia, a gente percebe a alusão a Davi. Então, o capítulo de número 7 são advertências contra os reinos de Israel e a promessa do Emanuel, Deus conosco, o reino que virá. Então Isaías agora está diante da possibilidade de dizer ao povo de que os reinados que estavam diante deles eram reinados humanos, com as suas dificuldades, e que agora o Senhor está prometendo um rei que virá. Isaías 7, verso 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, na sua origem, significa Deus conosco. Então, capítulo 7 levanta essas questões da experiência dos reinados de Israel e mostra, olha, virá um rei, né, que será o Deus presente entre nós. O capítulo 8, Isaías está destacando aqui momento de escuridão. Momentos de escuridão que se manifesta nos reinados de Israel. O Isaías vai precisar esclarecer ao povo de Israel que mesmo diante dos momentos de escuridão, o Senhor deve ser reverenciado. Mesmo diante dos momentos difíceis, o Senhor deve ser reverenciado. Capítulo 8, verso 13. É o verso-chave do capítulo 8 para esta lição. Ao Senhor dos exércitos
a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Ou seja, seja ele aquele que você vai temer, entendendo que ele abençoa aquele que teme e faz juízo àquele que falta o temor. Então, capítulo 7, capítulo 8, mostra-nos a escuridão entre Israel, mas o Senhor se manifesta e precisa ser reverenciado. E o capítulo 9? Em meio ao juízo de Deus, por causa da escuridão de Israel, juízo esse contra a maldade de Israel, o Senhor promete que há de nascer o príncipe da paz. Porque faltava paz, faltava segurança, havia insegurança, havia momentos difíceis na experiência de Israel. Então, o Senhor diz que mesmo nos momentos difíceis, momentos de insegurança, a paz vem do Senhor para as nossas vidas. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, que é o texto áureo, né? Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Algumas versões colocam Maravilhoso Conselheiro. Outras fazem a diferença entre Maravilhoso, Conselheiro. Eu gosto desta versão, porque o maravilhoso significando que ele está acima de toda a maravilha. E conselheiro é o conselheiro pleno das nossas vidas, de Israel, de todos nós, da vida dos servos do Senhor. Deus forte, mostrando a onipotência. Pai da eternidade, mostrando o quanto ele é eterno. E príncipe da paz. E Jesus vai fechar esta questão aqui, quando ele vai dizer lá: deixo-vos a paz, lá em João, né? Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas olha o capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eles estavam na escuridão. E agora Deus diz: ó, vai nascer um rei diferente desses que estão aí, que vocês conhecem. O rei que vai trazer luz, ou seja, entendimento para o seu povo. E sobre os que habitavam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz. E próprio Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então veja que o que está aqui reflete lá no Novo Testamento como cumprimento dos dias de Isaías. Bom, irmãos, são pontos que eu quis destacar dos capítulos 7, 8 e 9, mas na introdução, o autor, ele faz alguns destaques que eu gostaria de compartilhar. O autor enfatiza a centralidade do rei messiânico com a sua mensagem, marcada pela redenção e salvação. Ou seja, a mensagem e a revelação deste rei que virá, estava diante da mensagem da redenção e salvação. O reino que aponta para o futuro em seus aspectos, na convivência humana e na convivência do entendimento escatológico. Na introdução, o autor diz que viver este reino no presente precisa ser como anuncia, né? O entendimento do anúncio da eternidade que nos aguarda. Deixa eu fazer um destaque aqui muito interessante. A questão escatológica, a visão da questão escatológica, profética do Velho Testamento, está muito ligada ao que a gente ouve e lê bastante no Velho Testamento sobre o último tempo. Esse último tempo, irmãos, segundo o entendimento profético do Velho Testamento, refere-se ao tempo messiânico, que começa exatamente no cumprimento da chegada do Senhor Jesus, não é? A sua morte e ressurreição, e que se estende até a sua volta. Este é o último tempo. Então toda palavra que você encontrar no último tempo, nós temos a impressão de que se refere apenas ao momento da volta do Senhor Jesus. Mas o último tempo, escatologicamente falando, refere-se à era
do Messias, do Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e voltará. Então, é esse o contexto do último tempo, tá? O Cristo que veio, o Messias Cristo, que veio, Jesus, morreu. Quando fala veio, ele veio para estabelecer, revelar o reino de Deus na terra. A presença de Jesus estabeleceu a nossa comunhão com Deus. Sem a presença de Jesus nós não conheceríamos, né, a respeito de Deus. Ele chamou para si os 12, ele trabalhou com os 12, estabeleceu a sua igreja. Então esse veio está incluído todo aquele momento do seu nascimento até a sua ressurreição. Morreu, ressuscitou e voltará. Esse voltará está afeto ao tempo que ele disse que eu não sei, você não sabe, e ele se colocou na condição de filho, disse nem eu sei, né? Neste momento ele se coloca na condição de filho, não de Deus, porque como Deus ele sabe, mas na condição de filho, ele nem eu sei, só o Pai. Então o voltar está afeto à nossa esperança, à nossa firmeza em saber como aguardar a volta do Senhor Jesus. E quanto ao profeta Isaías, ele fala de Jesus na sua escrita, e parece que ele está falando como se estivesse vivendo o Novo Testamento. Quando você lê Isaías falando sobre Jesus, parece que você está ouvindo Isaías falando exatamente aquilo que está no Novo Testamento a respeito de Jesus. Por isso que Isaías, e isto a gente viu na lição de número 1, é chamado, né, no Velho Testamento, o profeta do Evangelho do Velho Testamento. Número 1, primeiro ponto da lição de hoje, a promessa do reino. Ou seja, o reino é prometido e a gente precisa perceber qual é o contexto desta promessa. Nesta promessa do reino, Isaías vai fazer um paralelo com o reino de Davi, com o reinado de Davi. É o paralelo que Isaías vai fazer. Assim Davi foi identificado o rei prometido para a bênção de Israel. O rei segundo o coração de Deus. E o autor faz esse destaque e registra notas dos feitos de Davi. Exatamente neste ponto de número 1, ele destaca bastante feitos de Davi, né? Como Davi era um homem de guerra, um homem valente, um homem que as nações ao redor temiam, mas acima de tudo, Davi era um rei que temia a Deus, que se submetia ao Senhor e que se deixava ser dirigido pelo Senhor. Ele não dava um passo sequer, senão quando o Senhor assim o permitia. Basta voltar um pouquinho lá atrás, ainda nos dias de Saul, quando ele vai diante de Golias dizer, eu venho em nome do Senhor. E esse em nome do Senhor em relação a Davi, vem desde a sua meninice. E ele não ia deixar de ser assim também enquanto reinava. Teve experiências boas, maravilhosas, teve experiências ruins também. A mais marcante foi a experiência de Urias e a sua esposa. Sofreu por causa disso, mas não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo passando pela experiência ruim, ele se rendeu ao Senhor, se arrependeu do pecado e continuou colocando o Senhor acima de todas as coisas. Sofreu a consequência do pecado. Irmãos, olha, o arrependimento e o conserto das nossas vidas diante do Senhor não significa que não venhamos sofrer a consequência do erro. A consequência do erro não temos como evitar, mas temos como evitar a condenação do erro, se nos arrependermos e nos consertarmos diante do Senhor. Então assim foi Davi. Então a sua fidelidade ao Senhor, as suas realizações, que vai culminar exatamente com o nascimento de Salomão. O Senhor não o deixou construir o templo, disse que seu filho o construiria. Ele tinha tudo na sua cabeça, né? Tudo planejado. Olha, muitas coisas que a gente planeja, às vezes os nossos filhos vão realizar, não é? As descendências futuras realizarão.
Então, veio Salomão e construiu o templo. E o Senhor mostra, através do profeta Isaías, que passado o tempo, o próprio Deus estaria no trono. Isaías coloca isto aqui. O autor coloca isto. Que passado o tempo, o Senhor estaria no trono. Quando diz o Senhor está no trono, nós temos a ideia de um trono escatológico lá no final. Mas aqui Isaías diz que o Senhor estará no trono a partir do Messias. Revelado, quando ele vem, e através do seu filho Messias, o Cristo, ele revelaria o trono do Senhor na terra. Estabeleceria o trono do Senhor na terra. E o autor coloca isso com muita ênfase, que toda a manifestação deste reino divino na terra passaria pela história dos judeus. Escolhido lá desde Abraão, passado pelos dias de Moisés, já estou pulando bastante, né? Caminhando pelos profetas, culminando com o nascimento do Messias. Toda essa história dos judeus está afeto ao trono de Deus estabelecido. Tá? E que a gente pode caminhar quando estuda, né, o Velho Testamento e chega ao Novo Testamento. O estabelecimento do reino a partir dos judeus, estabelecendo o reino divino que reflete no mundo inteiro. Desde os evangelhos até o Apocalipse de João. Nós vamos ver aí de forma crescente, né, a manifestação do reino do Messias. Seu nascimento, seu estabelecimento, a sua chamada daqueles que iriam prosseguir, a igreja em Atos, a igreja doutrinada pelos apóstolos, e João estabelece ali no Apocalipse a volta do Senhor Jesus. Então, neste cenário que o autor coloca a respeito do reino que virá. É uma referência a Jesus Cristo, a promessa do reino, uma referência a Jesus Cristo com base na história dos judeus, e uma referência também que Jesus viria para estabelecer o tempo do Senhor na terra até a sua volta. Ponto 2. O rei que virá, quem é? O Messias. No ponto 1 ele diz como segue a promessa. Como a gente entender a promessa. E o ponto 2 da lição de hoje, o autor destaca quem é este rei que virá. Quem é o Messias? Quem é o prometido? A ênfase desta profecia, irmãos, segundo o nosso autor, Deus está no governo. Essa é a ênfase. De que a gente precisa ter o entendimento de que Deus está no governo, desde o princípio até o cumprimento da sua manifestação na terra e depois até a volta do Senhor Jesus. A ideia aqui do autor é destacar para nós, é aquele que vem, é o Messias prometido, que revela para nós a glória do Senhor. Que, aliás, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente percebe o próprio Jesus dizendo que ele veio, nasceu, se fez carne, habitou entre nós, para que nós pudéssemos ver o quê? A sua glória. Para que nós pudéssemos ter conhecimento da sua glória, a revelação da sua glória. O autor faz alguns destaques aqui. Ele destaca Salmo 47, Salmo 93, Salmo 96, o Salmo 99. Essas referências que o autor faz é a manifestação de Davi de que Jeová se tornou rei. Ou Iavé se tornou rei. Iavé é rei. Ou seja, é uma referência de que Iavé, significando o Senhor, manifestado entre nós, é o rei. Então, o autor destaca estes salmos. Na profecia, a tradição do ambiente da glorificação de um rei está aí, presente, mostrando o Deus único.
Todas as vezes que o profeta se manifestava dizendo, assim diz o Senhor, e a gente viu isso na lição passada. O profeta é aquele que vem em nome do Senhor. Ele traz-nos a ideia, o entendimento de que o Deus que assim diz é único. O Deus que assim se manifesta é único. É o único Deus, merecedor de toda a glória, merecedor de toda a honra, porque a glorificação deste Deus é plena, completa. Não é? Então a profecia destaca-nos um Deus único, manifestado na pessoa do Filho e do Espírito Santo, mas único. E na revelação do Apocalipse, porque quando se fala de Jesus, não tem como não falar do Apocalipse. E a gente estudou muito isso no terceiro trimestre, né, se não estou enganado, de ano passado. E na revelação do Apocalipse, aparecem aqui duas ideias deste reino, né, desse Messias que se manifesta. O reino divino na terra, Jesus e a sua igreja. Ok? O reino divino na terra, iniciando com Jesus e continuando com a sua igreja. Somos nós. Né? É este reino de Deus na terra, que Jesus estabeleceu a partir dos seus discípulos em Atos. Né? Os apóstolos são usados pelo Senhor para o estabelecimento da igreja. E então o Apocalipse revela como este reino divino se manifesta na terra, primeiro, com a pessoa de Jesus e a sua igreja. E o reino eterno com Deus no céu. Então a visão do Apocalipse é esses dois momentos do reino. O reino eterno no céu e o reino presente na terra com o Senhor Jesus. Ou seja, é a igreja que está militando aqui com o Senhor, mas que um dia triunfará. Daí a ideia, irmãos, do Messias prometido caminhando na obra redentora. Para o quê? Para resgatar os súditos do reino da terra e levá-los para o reino eterno. Ok? Olha como tudo isto está como que amarradinho, desde o Velho até o Novo Testamento. Ou seja, o Messias prometido se manifesta e tem como função específica resgatar os seus súditos. Quem são os súditos a serem resgatados? Os homens que por causa do pecado se distanciaram, mas arrependidos retornam, entendendo que Jesus é aquele que dá o perdão e garante a eternidade. Ok? Então, estes são os súditos do reino na terra, que estarão com o Messias no reino eterno, ou seja, somos nós servos do Senhor. Então o Messias veio, estabeleceu o seu reino e voltará para viver este reino eterno com a sua igreja. Temos a promessa, temos o Messias, e agora qual é a mensagem deste reino? Qual é a mensagem que este reino tem para o homem, para a nação de Israel? E quando a gente entende nação de Israel, a gente tem aí alguns estudos voltados para o propósito de Deus, para o Israel político, mas não é esse o intento da lição de hoje. Mas o intento da lição de hoje é pensar no Israel de Deus espiritual. Ou seja, de todos aqueles que estão voltados para o Senhor, que foram alcançados, né, pelo Messias, por Jesus Cristo, aceitou e recebeu como salvação. Agora, então que mensagem este reino, né, que veio, que para nós veio, mas nos dias de Isaías virá, que mensagem este reino tem? Desde os dias de Moisés, então voltando um pouquinho, né? Desde os dias de Abraão, passando pelos dias de Moisés, caminhando pelos dias dos profetas, chegando aos evangelhos, passando pela era apostólica, as revelações apostólicas, a mensagem é a mesma. Não mudou.
a mensagem é a mesma, é a mensagem do próprio reino. Qual é a mensagem? O juízo de Deus virá sobre aquele que desprezam a palavra do Senhor trazida pelo profeta. Então, sempre o Senhor estava alertando o seu povo de Israel, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, e continua a igreja dizendo que o juízo do Senhor está sobre aqueles que rejeitam a palavra. Então esta é a mensagem. Pregar para que o povo se arrependa. Pregar para que o povo se volte para o Senhor. E entenda que Jesus é o Rei eterno manifestado na terra. E o centro desta pregação é o quê? Ou como entender o centro desta pregação? É a pregação do arrependimento, da salvação eterna e da vida eterna. Da salvação e da vida eterna. Então, o cerne desta pregação, o centro desta pregação é: arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, é levar as pessoas a se arrepender. Assim, Isaías também estava intencionado nos seus dias. Assim também, Jesus nos seus dias trouxe a mensagem para o arrependimento dos homens que estavam ali, das autoridades ao seu redor que o condenavam. Assim continuou a mensagem dos apóstolos. Quando Pedro e João foram abordados, dizia: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quando Paulo, veio a se converter, ele continua pregando: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de você, é dom de Deus, para aqueles que buscam ao Senhor. Então, a mensagem é a mensagem do arrependimento, da salvação, da vida eterna, como pregada pelo próprio João o Batista, no início dos evangelhos, que apontava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, povo de dura cerviz, de incredulidade, olhe para ele. Mateus capítulo 3, versos 2 e 3. A mensagem do reino, irmão, continua a mesma. Continua a mesma. E nós, como igreja do Senhor hoje, somos responsáveis por levar esta mensagem. Como temos o dever de fazê-la. Não apenas de levar, mas de viver também esta mensagem. Não apenas levar a mensagem, mas viver a mensagem. Deve ser vivenciada por todos os discípulos de Jesus. Por toda a igreja, por todos nós. Nós somos a igreja, reunidas neste santuário, as igrejas todas, cada uma na sua localidade, levando esta mensagem. Então, queridos, pregar a mensagem do reino para a salvação e para a vida eterna é o compromisso de todos nós. Nós temos o compromisso de pregar esta mensagem, levar esta mensagem do reino, que leva as pessoas a entenderem, de que elas só serão salvas se receberem a Cristo como Senhor e Salvador. Isaías é um dos profetas realmente que a gente ama ler. E Isaías, o Senhor usou Isaías exatamente para falar de forma muito direta aos reis do seu tempo. Porque, inclusive, ele era, agora tem que dar uma retomada na lição passada, que não estou me lembrando agora, mas ele era primo de um daqueles reis. Olha a lição passada que você vai ver lá. Então, alguns chamam de Isaías o profeta estadista, porque ele teve a oportunidade de ser boca do Senhor para o povo de Israel, mas de forma específica para os reis de Israel. Disse a estes a oportunidade que eles precisavam buscar de arrependimento. Agora, Isaías capítulo de número 6, foi aquele momento muito impactante na vida de Isaías. Quando ele se coloca diante do Senhor em nome do seu povo, dizendo da iniquidade do seu povo,
da necessidade de mudança do seu povo, de transformação do seu povo, de limpeza do seu povo. E o Senhor diz: não, mas é por isso mesmo que eu estou te chamando. Isaías então coloca-se diante do Senhor no eis-me aqui, envia-me a mim. Então a partir daí Isaías foi principal, né, boca de Deus diante do povo de Israel e dos seus reis. E um dos capítulos mais marcantes, que naturalmente a gente vai ver mais para adiante, mas que desde já eu sinalizo, porque eu entendo, um dos capítulos mais marcantes é Isaías 53. Quando você lê Isaías 53, você parece estar vivendo lá no Velho Testamento o quadro da crucificação, o quadro, não é, da humilhação de Jesus, do Jesus que veio, pregou, foi rejeitado e foi morto. Então você percebe ali o capítulo 53, mostrando exatamente aquilo que nós podemos entender como momento ápice, momento alto da manifestação do amor de Deus na terra. E que Jesus veio, o Messias prometido, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não a paz que eu conheço, não a paz que o mundo conhece, mas a paz plena, e que aqueles que o aceitam gozarão esta paz plena nele, no Senhor, de que virá e estabelecerá por completo o reino do Senhor na terra. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade do estudo desta manhã. Obrigado pelos nossos irmãos que vieram ao santuário para participarem deste momento de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado pelos irmãos que também estão participando em suas casas ou em outro qualquer lugar, através da internet, através do canal de nossa igreja. Sejam eles abençoados em suas casas, aonde estiverem, como cada um de nós aqui sejamos também abençoados pelo Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o Senhor da história. Obrigado porque o Senhor conhece todas as coisas. E obrigado porque o Senhor prometeu e enviou-nos Jesus. E obrigado pela esperança que temos em nossos corações, de que Jesus voltará, para que juntos estejamos no reino eterno, na Tua presença. Obrigado, Pai querido, pela existência da Tua igreja e das Tuas igrejas ao redor do mundo, que pregam a Tua palavra, a mensagem do arrependimento e da fé, para que vidas sejam salvas e alcançadas para este reino. Oramos em o nome de Cristo. Amém.